Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas vos falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fique conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebrando a festa da Páscoa no dia de hoje, sim, ao longo desta semana, por 8 dias, nós celebramos o mistério pascal do Senhor como se fosse no agora, no presente. Até porque a imagem que me vem talvez não seja mais ilustrativa, mas vai resumir bem o que acontece. Você alguma vez na vida, se não fez isso, já viu alguém jogar uma pedrinha numa lagoa? Na hora que você joga a pedra na lagoa, a pedrinha cai e começa uma onda completamente circular. E aquilo vai ressoando até chegar nas margens da lagoa.
independente do tamanho da pedrinha e do tamanho da lagoa, as ondas tomam por inteiro. A ressurreição de Jesus é este marco que acontece e impacta toda a vida da igreja, toda a vida do homem e da mulher que tem fé. Não é uma pedrinha que cai numa lagoa, mas os efeitos é como se fosse essa onda que ressoa e se espalha, enchendo o cosmos, o mundo criado, da vida que vem de Deus, enchendo a nossa vida de sentido e de vigor. Eu fico pensando, quando me deparo na quarta-feira da oitava da Páscoa, a gente deveria ter pelo menos 2 horas de missa nesse dia, só para a gente conseguir debruçarmos nas 2 leituras que ouvimos. Uma mais bela do que a outra. A primeira leitura de Pedro e João, que vão ao templo para orar às 3 horas da tarde. Coincidentemente, nós estamos reunidos às 3 horas da tarde. E lá encontram um paralítico à beirada da porta e dizem: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, Jesus Cristo. E em nome dele eu te peço, levanta-te e anda. E aquele homem ficou curado. Aqui nós temos, por excelência, um resumo do que a Páscoa é capaz de fazer naqueles que assumem para si a força do ressuscitado. Quem acolhe o Cristo ressuscitado no seu coração, assume uma riqueza que não está no dinheiro, nem no poder, nem no prazer. Assume uma força que vem de Deus e é capaz de curar e impactar a vida de tantos que dela necessitam. Por isso Pedro e João, em nome de Jesus, fizeram este sinal, para que aquele homem pudesse perceber, não em Pedro, não em João, mas naqueles a quem eles apregoam, a força do amor de Deus. E esse amor de Deus por mim e por você é um amor tão grande que não desiste de nós. Porque no Evangelho de hoje, nós temos a famosa passagem dos discípulos de Emaús. Cleofas e o discípulo sem nome. Os dois, meus irmãos e irmãs, como disse eu na missa de hoje pela manhã, que também presidi aqui na Serra, eram um dos 72 que Jesus chamara para si. Lembram? Jesus escolheu 72, enviou os 2 a 2 e desses 72 escolheu 12 e deu-lhes a missão de apóstolos. Os apóstolos moravam 24 horas, vamos dizer assim, com nosso Senhor. Os discípulos, boa parte do tempo, mas não o tempo todo. Viram, ouviram, tocaram em Jesus. Foram enviados pelo próprio Cristo para anunciar a boa nova. E também viram, ouviram e presenciaram a força que a ressurreição tem neles e através deles. Mas, diante do que acontecera na última sexta, ou melhor, na véspera pascal, tudo aquilo que aqueles 2 homens viram, ouviram, tocaram e fizeram, perdera sentido. A cruz se tornou um escândalo para eles. Escândalo em grego significa pedra de tropeço. Os 2 ficaram profundamente decepcionados, frustrados. Tamanha era a sua frustração que não conseguiam ver nem a realidade que estava diante deles. Jesus caminhando ao lado deles. Mas eles estavam tão tomados de uma angústia, de uma decepção, que não conseguiram ver Jesus. As mulheres atestaram que Jesus estava vivo, eles não acreditaram. Simão foi lá e verificou o que as mulheres disse ser verdade, nem assim eles deram crédito. Optaram por deixar Jerusalém e voltar para sua terra natal, Emaús. Jerusalém aqui
símbolo do lugar da comunhão com Deus. Porque é em Jerusalém que nosso Senhor nos deu a vida. Mas leia isso espiritualmente. Deixaram Jerusalém e voltaram para onde vieram. Significa, deixaram de buscar o céu para viver uma vida mundana, para voltar de onde tinha tudo começado. Nesse percurso, Jesus não os deixa só. Aparece a eles. Ainda eles não reconhecendo que é o Senhor, e quer curar o mais profundo do coração dos dois. E pergunta: companheiros, o que vocês estão falando aí no caminho? Os dois dão meio que uma resposta meio dura em Jesus, quase com uma patada, né? Você é o único que não está sabendo o que aconteceu? Você não tem um WhatsApp, não? Não assistiu no jornal? O William Bonner está falando aí todo dia. Não muda o assunto, está pior do que Covid. Mataram Jesus de Nazaré. Mataram e a gente tinha esperança. Vejam que eles usavam esta palavra. A gente tinha esperança de que ele fosse restaurar Israel, libertar o vosso povo, mas faz 3 dias que ele está morto e nada. A cruz se tornou para eles uma decepção. Estavam esperando um Messias glorioso. Estavam esperando um Deus a seus moldes. Um Deus quase que do país das maravilhas, dos contos de fadas. Mas não é o Deus que nós servimos. O Deus de verdade é o Deus que vive a nossa vida. Não só os júbilos, mas também as dores. O Deus verdadeiro é o Deus que assumiu a cruz. E o quanto é difícil, gente. A gente pode até tacar pedra aqui no coitado do Cleofas e do outro rapazinho que não tem nome, mas a gente faz a mesma coisa, porque é difícil aceitar um Deus tão humano como o nosso. Não entra na nossa cabeça porque o nosso coração quer ser grande demais para entender um Deus que assume tudo que é nosso, inclusive a morte, o sofrimento, a dor. Inclusive quando bate na nossa porta a dificuldade e a cruz, muitos se revoltam contra Deus e falam assim: eu não acredito mais em Deus, porque Ele tinha poder para me livrar dessa doença, e eu estou aqui padecendo com câncer, estou aqui padecendo com a Covid. Eu não acredito mais nesse Deus, eu vou fazer outra coisa da minha vida, porque Ele tinha poder para me dar um emprego e eu estou aqui passando necessidade. Não entendeu nada. Como os 2 discípulos de Emaús, não entendeu o que é realmente estar ao lado de Jesus. Por isso Jesus chama eles de lerdos e burros. Porque é isso mesmo que Jesus disse: como vocês são sem inteligências e lento. O que é ser lento, como eu disse de manhã? Ser lento é lerdo. E sem inteligência é o quê? Burro. Como vocês são burros. Estão comigo, ouviram a minha palavra, conviveram comigo, viram os sinais, mas a palavra não entrou no vosso coração. E aí Jesus, misericordiosamente, olha o trabalho que Jesus teve. Começou lá de Moisés até o último dos profetas, e foi explicando para eles tudo que tinha que acontecer para que eles entendessem o mistério da cruz. Mas ainda assim, cabecinha dura é difícil, né? Quando a gente não quer, meu irmão, o problema está aqui. Quando é a nossa vontade, a gente fica refém dela. Nem Deus nos força. Muitas das vezes, a gente não acredita, não é porque Deus não quer fazer nada a nosso favor, é porque a gente não quer mesmo. Porque a nossa vontade ainda custa abrir mão de uma ideia, de um mundo ideal que nós criamos e que está aqui na nossa cabecinha, para se adaptar àquilo que é real e concreto. Ainda assim, ficaram
o dia inteiro conversando. Na hora que a noite chegou, Jesus fez de conta que ia embora para ver a reação deles. E aí começou uma verdadeira transformação. Porque ainda que eles não entendessem que era Jesus, eles fizeram a maior de todas as orações capaz de mudar a vida deles. Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite está vindo. E Jesus entra. Entra e senta-se à mesa. E veja, tem umas palavrinhas aqui muito interessantes. Daqui a pouco vocês vão ouvi-las. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nas palavras que eu disse e em qual momento ainda nessa missa vocês irão ouvi-la. Versículo 30. Quando se sentou à mesa com eles, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Daqui a pouco lá no altar nós vamos falar isso. Na Eucaristia ali celebrada, os olhos deles se abriram. As escamas caíram e eles viram o Senhor. E como disse eu na missa de manhã, a partir do momento em que eles reconheceram que é Jesus que caminhava lado a lado com eles não precisavam mais ver Jesus com os olhos da fé. Aliás, com os olhos da carne, porque eles já acolheram Jesus com os olhos da fé, e é por isso que Jesus desaparece da vista deles. Aqui está um grande segredo, meu irmão e minha irmã. Tem coisas na nossa vida que a gente não entende o que acontece e o porquê nós estamos passando. Mas o mais importante do que dar uma de Sherlock Holmes e querer achar o sentido da coisa é ser sincero e pedir o auxílio de Deus e dizer: fica comigo, Senhor. Porque o nosso Deus não é um Deus distante. Como Ele mesmo disse no Evangelho de João, Ele não quer que nenhum daqueles se percam, nenhum do que é seu se percam. Por isso caminha conosco. Ainda que nós estejamos na contramão de Jerusalém, ainda que a vida que nós estejamos levando não nos leve para o céu, mas nos leve para longe dEle, Ele está no caminho. Ele caminha conosco, visita-nos, fala conosco de um modo que a gente entende, quer nos escutar, quer nos ouvir, porque sabe que um coração tomado pela dor, um coração tomado pelo luto, um coração tomado pela angústia, é um coração que se cegou e que precisa urgentemente de recuperar a vista. Mas Ele não é assaltante, como Ele mesmo diz na parábola do bom pastor. O ladrão é que entra por algum outro lugar que não é a porta. Só entra pela porta aquele a quem abre a porta. Por isso, quando os discípulos de Emaús fizeram um convite, fica conosco, Senhor, Jesus teve a brecha necessária para mostrar-lhes, para fazer com que a força da sua ressurreição alcançasse aqueles corações e, mais do que entender o mistério da cruz, eles abraçassem o mistério da cruz e agora voltassem correndo para Jerusalém para proclamar. Eu fico pensando aqui, e me desculpe tamanha da sinceridade, a cara de tacho que esses dois chegaram em Jerusalém para contar para os outros 11. Olha, eu vi o Jesus, Ele apareceu no meio do caminho. E aqui, versículo 34, Pedro diz assim, para nós também. Não tem novidade, Ele apareceu para nós também. Enquanto vocês fugiam, Ele esteve aqui. Mas aqui para falar de uma realidade muito profunda. Quando a gente se deixa tocar pelo ressuscitado, a gente não tem como reter esta alegria. A gente quer contar para todo mundo até aquilo que é o óbvio. E qual que é o óbvio? Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, é o Senhor e está no meio de nós. E isso só é possível, meu irmão e minha irmã, se a gente deixar que a palavra convença o nosso coração de quem realmente é Deus e de quem realmente é Jesus. Eles entendiam, ou melhor, eles sentiam, mas não entendiam. Porque à medida que Jesus ia falando com eles no caminho, eles disseram,
mas no nosso coração não estava abrasado enquanto ele falava. Tinha uma coisa acontecendo cá dentro de nós, mas só quando os olhos dele se abriram para contemplar a face gloriosa de Jesus é que tudo fez sentido. Diante de nós está o Círio Pascal, para nos lembrar do fulgor da ressurreição e de um fulgor que ao mesmo tempo é discreto. Eu não vou fazer isso aqui, mas se eu soprar, essa vela apaga. Para falar para mim e para você, Deus continua se servindo das coisas tão simples, tão cotidianas e às vezes tão banais, para nos apontar para algo. Mas se eu encostar qualquer coisinha nesta chama, aí, meu filho, minha filha, tudo é transformado, como essa flor. Basta colocar na chama e ela a transforma. A força da ressurreição é assim. Basta que eu e você tenhamos a coragem de encostar nessa chama ardente de amor, que é o lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, para que tudo faça sentido. A Escritura, os sacramentos, a palavra de Deus, a vida que nós levamos e a vida até mesmo no pecado que nós vivemos. Caso contrário, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo vai continuar sendo para nós, como foi para os discípulos de Emaús, uma história bonitinha, mas um susto, porque estamos ainda pegados de nós mesmos. Tenhamos a coragem agora de, ao celebrarmos o mistério da nossa redenção, deixar-nos ser transformados pelo fulgor do Cristo ressuscitado, que não está nesta vela. Esta vela só nos faz lembrar dele, mas que vai estar ali sim, naquele altar, para que ao partir do pão, eu e você possamos ver, ele vive, ele reina e está no meio de nós. Até, para o André não ficar mal acostumado, peço ao André que me dê um tom de Mi maior, porque como os discípulos de Emaús voltaram correndo para Jerusalém, proclamando para todos os cantos, que a alegria da Páscoa invada o meu e o seu coração, na certeza desta que nós vamos proclamar agora cantando, e que esta certeza invada o meu coração para perceber, não só Ele está vivo, mas caminha comigo e está ao meu lado, porque Ele vive, Ele reina, é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Você pode proclamar isso no mais profundo do seu ser. Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.